Fala pessoal, tudo bem? Mestre Nacional Thales Bond aqui e hoje eu tenho uma dica de abertura para poder te passar para você utilizar nas suas partidas com seus amigos, nas suas partidas online, e é uma abertura um pouco diferente, uma abertura que não é tão conhecida, e esse é o trunfo, tá? Dessa abertura. A abertura é conhecida como abertura Bird, o lance UF4. Primeiro, eu quero dizer para você que esse lance ele já é por si só um pouquinho delicado. Ele não é um lance tão simples de entender e ela não é também das aberturas mais consistentes. Existem aberturas melhores, como por exemplo o peão do rei, o peão da dama, a própria inglesa, que são mais consistentes. Mas no nosso livro, no livro de Capivara, existem outras aberturas que também podem ser utilizadas. A Band não é uma abertura ruim, longe disso, mas também não é das mais eficazes. Só que uma das ideias dela é exatamente o efeito surpresa. A maioria dos seus oponentes não vão conhecer a Bird ou não vão ter estudado, vão deixar ela de lado, não vão estudar, vão achar que ela é uma abertura muito fraca, e isso pode ser um mérito para você estar utilizando ela de vez em quando nas suas partidas, tá bom? E ela tem muito a ver com a defesa que nós conhecemos como defesa holandesa, que está ligada às peças pretas. Quando as brancas jogam D4, quando as brancas jogam D4, as pretas responderem aqui, deixa eu só pagar aqui, quando as brancas jogam D4, as pretas responderem aqui com o lance F5. Tem tudo a ver com isso. É como se fosse uma defesa holandesa com um tempo a mais. Então, tem tudo para ser um ponto a mais para a gente poder estar utilizando, tá bom? Então vamos lá para ter uma ideia da abertura Band. A abertura Band, ela começa com o lance F4, debilita, né, o fígado do rei, aquilo que nós conhecemos como fígado do rei, mas a ideia é maximizar o controle central. Eu quero controlar o centro do tabuleiro com o peão de F, posteriormente com o cavalo. Muitas vezes nós vamos ver também controlar o ponto de E5 com o bispo fianquetado. Então, a ideia é maximizar o controle central, principalmente das casas de D4 e das casas de E5. Nós vamos ver aqui o setup de peça. A verdade é que, na maioria das vezes, você quer buscar um setup como esses daqui, ó. Esse é o primeiro setup que eu queria mostrar. O peão em F4, o cavalo em algum momento passando para a casa de E5, o bispo aqui na casa de D3, que é algo interessante. Geralmente não é bom deixar o peão de D na casa de D2, porque ele atrapalha o desenvolvimento do bispo de C1. Mas nesse caso, o bispo ele vai se desenvolver pela grande diagonal. E olha que interessante essa formação. O bispo em B2 olhando o rei das pretas e o bispo em D3 também olhando o rei das pretas. Esse cavalo, posteriormente, ele vai passar aqui para a casa de E2 e também, talvez, para a casa de G3, para estar buscando a ala do rei. E uma das ideias é, eventualmente, jogar com torre F3, torre H3, dama H5 e ir em busca do mate. Lembrando muito também, pessoal, as posições da defesa índia da dama. Isso ocorre muitas vezes na defesa índia da dama, o lance do peão F5 em algum momento e a passagem da torre para F3 e para H3. A Band, ela se assemelha muito com a holandesa variante clássica. Nós temos três tipos de holandesa, eu vou mostrar um pouquinho para você aqui. Nós temos a holandesa Stonewall, que é aquela holandesa que talvez seja até a mais jogada, onde as pretas elas optam por jogar algo como esse tipo de formação, montando aquilo que a gente conhece como o muro de pedra. O bispo vai para D6, o cavalo vai para F6, e você pode também aplicar isso com as peças brancas. Não tem nenhum problema, mas a Band clássica, ela não é essa formação, embora você pode em algum momento utilizar também nas suas partidas. A questão é que a formação da Stonewall, ela deixa uma debilidade, que é o bispo aqui da casa de C8. Então você vai ter que ter muito cuidado com esse bispo de casas claras e em algum momento tentar solucionar esse problema. Seja jogando B6 e bispo A6, ou bispo B7, preparando o C5, ou seja jogando depois de roque, bispo D6 e cavalo F6, um bispo para casa de D7, bispo E8, para tentar ativar ele por aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se as brancas passarem a vez. É claro que nunca as brancas vão fazer isso nas partidas, nas nossas partidas, né? Então aqui eu posso jogar tanto com o B6 e bispo A6, para poder ativar esse bispo, quanto com o bispo E8, né? Bispo D7, bispo E8, e depois ativar o bispo por aqui, ou
por aqui, trocando o bispo pelo cavalo. Lembrando que esse bispo ele é um bispo considerado um bispo mau. Então nós temos essa holandesa Stoliwal. Nós temos a holandesa clássica, que é uma formação semelhante à formação da Band. Eu estou mostrando aqui só a formação, tá? Não importa muito a ordem de lances, vamos dizer assim. Semelhante à formação da Band tradicional, que é algo do tipo assim. Fica quieto o bispo, e em algum momento eu vou tentar entrar com esse cavalo e posso ter ideias de passar a torre, passar a dama e buscar o ataque. Claro que eu também, na Band tradicional, uma das ideias é colocar o bispo em D6 também, tá? E nós temos a holandesa tradicional, mais tradicional hoje em dia, principalmente no alto nível, que é a holandesa variante Leningrado, que é como se fosse uma espécie de Índia do Rei, que eu tô passando o lance de novo, né? Como se fosse uma espécie de Índia do Rei, com o peão já na casa de F5. Aí eu vou ter ideia de jogar com cavalo C6 ou cavalo D7 e o peão para casa de E4. Então, a ideia da Band é como se eu estivesse jogando, muitas vezes, uma holandesa de cores invertidas. Outra posição tradicional é essa, se assemelha muito com a holandesa variante clássica, tá? Essa é uma formação, eu diria, mais sólida, mais tranquila, e eventualmente você pode também tentar ataques à ala do rei por meio de torre para casa de F3, dama E8, dama H4 e buscar alguns tipos de ataque na Bird, tá bom? Então olha como que se assemelha com a holandesa variante clássica. A ideia, pessoal, de novo, você vai usar muitas vezes esses dois tipos de posições. Você pode jogar essa mais sólida com o bispo E2, ou você pode jogar uma posição mais arriscada, mais agressiva, né? Com mais perspectivas de ataques, jogando com o bispo D3, o bispo B2 e depois, eventualmente, passando o cavalo da ala do rei, passando a torre para casa de F3, torre para casa de H3 em algum momento, com muitas ideias de ataque. De novo, se o seu oponente não conhecer a Bird, existe muita chance dele tomar esse tipo de ataque, tá bom? Muita chance mesmo. Uma linha que pode ocorrer é o famoso Gambito From. O Gambito From, ele segue a partir da seguinte ordem. As brancas jogam F4 e as pretas jogam E5. Então, as pretas estão entregando um peão, gambitando um peão com ideias de aberturas de linhas. Esse gambito ele é um gambito forte, tá, pessoal? Você precisa aqui decorar algumas ordens, de preferência aprender e entender essas ordens, tá? É claro que aqui você pode jogar um E4 e transpor para aquilo que nós conhecemos como gambito do rei, né? Então, o jogador jogou o gambito from, você pode fazer um contra-gambito, né? Na verdade, transpondo para a posição do gambito do rei aqui. E se ele quiser, ele pode jogar D5 e mais uma vez gambitar, entrar no contra-gambito Falkner, e vai virar uma onda de gambitos aqui. Mas a Band tradicional, você aceita esse gambito from. E a ideia das pretas é agora jogar D6, entregando de verdade aquele peão de E5, que você agora vai capturar mais um peão, vai ter um peão a mais depois de bispo captura D6, você tem um peão de vantagem, mas a ideia das pretas é o ataque ao rei, que está vulnerável porque o fígado do rei foi perdido. Por exemplo, se você joga o lance como cavalo C3, já tem aqui o elegante mate, dama H4, e depois G3, mate em 2, tá? Bispo captura G3, eu jogaria bispo captura G3, peão captura G3 e dama toma G3, checkmate. Então cuidado para não tomar esse checkmate. Por exemplo, H3 já é mate 1, com bispo G3, checkmate. O que você precisa fazer é jogar cavalo F3. Essa posição ela é super natural e dá para jogar tranquilo. Um jogador preparado de pretas vai jogar G5 para tentar te colocar problemas. Mas aqui você joga G3 e depois de um lance como G4, cavalo H4, as pretas, se quiserem jogar aqui um jogo agressivo, vão ter que jogar cavalo E7. Você pode jogar D4, dominando o centro, cavalo G6, cavalo captura, H captura G6, dama D3 com ideia de jogar E4. E aí a posição vai seguir normal, tá, pessoal? Você vai ter que ter alguns cuidados, mas você tem um peão a mais aqui, 2 peões centrais. Uma possível sequência seria cavalo para casa de C6, peão C3, bispo F5, E4, dama E7, ameaçando o peão, bispo G2, e aí roque grande, o peão está cravado, não dá para capturarmos o bispo da casa de F5, bispo E3, ameacei capturar o bispo D7, e a posição seguiria normalmente aqui.
O Gambito Throw, então, ele é uma das aberturas únicas da Band. Mas aqui dentro da Band pode ocorrer muitas transposições. O lance mais natural é o lance D5, entrando nas posições mais tradicionais. Por exemplo, você vai seguir com o cavalo F3, e depois de um lance como o cavalo F6, você vai jogar E3, né? Com a ideia de depois desenvolver o bispo para essa casa, dependendo do desenvolvimento das pretas. É claro, né? Vamos supor, se o preto joga um G6, não é interessante você colocar o bispo aqui, porque ele vai estar batendo em pedra. Acaba sendo mais interessante você colocar o bispo aqui na casa de E2. Mas vamos supor que o preto joga um lance como E6. Aqui é bem interessante você eventualmente jogar o bispo para D3. Eu jogaria primeiramente o lance B3 para esperar um pouco o desenvolvimento das pretas. E o bispo praticamente sempre ele vai para a grande diagonal. Depois de um bispo E7, bispo B2, um lance como o roque, agora sim você pode jogar bispo D3 ou bispo B2. Tranquilamente, aquele bispo B2 também pode ser jogado. Vamos supor que as pretas continuem com o C5. Aqui você pode efetuar o roque. E depois de um lance como o cavalo C6, você pode muito bem jogar ideias como o cavalo C3 e passar o cavalo. Vários planos aqui tem na posição. Vale lembrar que a partir de agora é xadrez. E os planos você já tem. Eventualmente jogar cavalo E5, cavalo C3, cavalo G3, passar a torre por aqui e buscar ideias de ataque na ala do rei. A partir de agora é xadrez. Você vai jogar o que você tinha que decorar. Você já decorou, você já aprendeu. E outra ideia que as pretas podem jogar são posições semelhantes a sicilianas. E aí tá tranquilo. Se você estiver mais confortável, você pode em algum momento jogar E4. Mas eu seguiria da mesma forma, tá, pessoal? Geralmente quem joga essa ordem de siciliana vai jogar com o G6. Então, por exemplo, cavalo para casa de F6, você vai jogar com E3. Segue G6, você vai jogar aqui com B3, bispo G7. Tem que ser rápido, tá? Porque se você demora um pouquinho, você não vai conseguir mais colocar o bispo nessa diagonal. Bispo B2, o lance como roque. Aqui não compensa colocar o bispo em D3. Bispo E2, cavalo para casa de C6. Roque, a posição tradicional, vai jogar com D3, cavalo para casa de E2. Tá tudo bem tranquilo aqui, né? Ou dama E1 primeiro. Você pode jogar aqui de novo. A partir de agora já é xadrez. A posição, já estamos no meio do jogo normal. Observe bem essa posição aqui. Se assemelha muito com tudo que nós já estudamos. E aqui, na verdade, não foi uma abertura Bird, tá? O Bob Fischer, que está de brancas aqui, ele jogou a abertura Larsen, que é com o lance 1 B3. Olha só, com o lance 1 B3 e bispo B2. E eventualmente, na verdade, o último lance dele foi o F4. A posição acabou virando algo muito semelhante com a Bird. Inclusive, uma das ideias da Bird é você, muitas vezes, trocar o bispo de casas brancas. Para pensar um pouquinho. Se o bispo, se as pretas permitirem, é claro, né? Se o bispo ele for ficar melhor na casa de E2, se as pretas permitirem, um bispo para casa de B5 trocar pelo cavalo também é interessante, né, galera? Então são ideias que você vai agrupando aí. Aqui a ideia é só te dar uma visão geral para a Band, para eventualmente você estudar e até mesmo nas suas partidas jogando, você estudar as suas partidas e melhorar, né, e aprimorando e lapidando o seu repertório. Mas olha como essa posição ela é semelhante à Band. E aqui o Fischer, que está jogando contra o brasileiro Henrique Meck. Essa partida todo brasileiro deve conhecer praticamente, tá? Ele está jogando uma posição muito semelhante com a Band. O Meck joga cavalo D7. Aqui eu vou só sentir o fluir. Dama G4. Olha como o ataque vai chegar muito rápido, né? Cavalo por E5, bispo por E5, bispo F6. Esse lance, se eu não me engano, ele foi... Aqui a posição já fica difícil para o Meck. Torre F3, dama para casa de E7, torre para casa de F1, trouxe a outra torre antes de tudo. A5, torre G3, partiu para o ataque, bispo captura E5, F toma E5, F5, e aí E toma F6, torre toma F6, dama toma G7, tem um golpezinho aqui, né? Dama toma G7, torre captura e ficou perdido, né? Praticamente ficou pior na posição, ficou com o peão a menos e com um jogador técnico igual o Fischer, a posição vai ser difícil aqui, né? O Fischer veio na técnica, passa devagar, aqui, joga o F6 ali, e devagarinho ele vai progredindo nessa posição e ganha uma partida muito bonita, tá? Contra o nosso querido Henrique Meck. Olha só como ele vai progredindo devagar. Aqui já não tem mais nem peão dobrado, né? Cai mais um peão, cai mais um peão, e aí a posição fica muito difícil pro Henrique Meck. Fischer tem 3 peões a mais,
nesse momento o Henrique Mackin abandonou. Então, olha, posição muito semelhante a Bird, tá? Uma das partidas mais conhecidas na Bird é a imortal do Emanuel Lasker contra o Johann Hermann Bauer, né? Conhecida como a partida do duplo sacrifício dos bispos. Aqui nós temos o Lasker de brancas e ele joga F4. O Bauer aqui ele joga de um jeito bem tradicional, olha lá. 5, vamos sentir o fluir. Cavalo F6, B3, exatamente como nós aprendemos. Bispo V2, aí agora bispo D3, mirando a ala do rei, B6. Cavalo C3, essa partida ela tem no canal, tá? Bispo B7, cavalo F3, tudo exatamente como nós aprendemos. Roque, chegou o momento agora, vamos passar o cavalo para a ala do rei, abrir os bispos. Os dois bispos estão olhando para a ala do rei das pretas. Segue aqui C5, cavalo G3, dama para a casa de C7, cavalo E5, cavalo captura, bispo captura. Tivemos aqui uma troca, né? Trocou uma importante peça das pretas. Dama para casa de E2. E aí, cavalo H5. Aí vem as bombas agora, tá? Cavalo captura H5. O que você jogaria? Tempinho para você pensar. Aqui o Lasker, ele executa uma das combinações mais bonitas do xadrez, tá? Ele joga bispo por H7 e depois dama por H5 e bispo G7. O duplo sacrifício de bispo aqui. Olha só, né? Como que esses dois bispos, olhando para a ala do rei, eles dão um grande potencial de ataque para as peças brancas, né? Jogou dama G4 aqui, preparou, e aqui as pretas têm que entregar a dama por meio de G5, torre H3, e parece que o material ele fica até superior para as pretas, mas sobra para as brancas, dama D7 atacando os dois bispos das pretas. Bom, olha só que interessante essa partida. Depois disso, o Lasker ele ganha muito fácil, né? Tem uma vantagem material grande e acaba ganhando muito fácil. O Magnus Carlsen, ele também é muito conhecido por jogar essas posições, né? Como Bird, algumas aberturas que não são tão jogadas. E a gente tem aqui uma partida, eu trouxe aqui até para ilustrar um pouco de outras ideias com a Bird. O Carlsen está jogando contra nada mais nada menos que o Vladimir Kramnik, ex-campeão mundial, e o Carlsen joga o lance F4 e vence a partida. Segue aqui D5 por parte do Kramnik, cavalo F6, e o Carlsen opta por jogar uma ideia mais semelhante a Leningrado, que foi a que eu disse lá atrás, o lance G3. Então depois G6, bispo G2, roque, ele vai jogando aqui a posição e basicamente o que ele está jogando é uma Leningrado invertida e de uma forma tranquila a partida ele acaba vencendo aqui o Kramnik. Então pessoal, se você quiser depois você dar uma conferida nesse jogo, a ideia principal era passar para você um pouquinho sobre a abertura Bird de uma forma bem rápida, tá? Se você gostou desse vídeo, você deixa um like. Se quiser mais vídeos como esse, você deixa o seu comentário aí no canal. Um abraço e até a próxima. Olha só, de novo, uma ideia que você vai poder utilizar agora o lance F4, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.